Irmãos, o Alexandre já falou aqui, mas ontem nós tivemos uma noite poderosa. E o Senhor tem preparado esses dias para nós. O Senhor tem preparado para nós dias para nós avançarmos. E nós precisamos estar dispostos a avançar. Amém? Uma corrida de 100 metros rasos, ela demanda de você um esforço. Mas uma maratona, uma meia maratona, demanda outro esforço. Uma corrida de 100 metros rasos vai demandar de você muita explosão e velocidade. Uma maratona vai demandar de você resistência. Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros rasos, irmãos. Nós estamos caminhando uma maratona. Então o que vale nessa maratona? A resistência. A palavra fala para nós o que? Resistir o diabo e ele. Então está falando de resistência. É muito mais fácil você se preparar para 100 metros rasos. É bem mais fácil do que você preparar para uma maratona. É mais fácil você preparar para uma maratona do que você preparar para um triatlon. Mas tudo existe preparo, entrega, disposição. E o Senhor tem falado comigo nesses dias sobre o quanto que nós estamos dispostos a preparar. Quem já assistiu a São Silvestre aqui? Os mais velhos gostam, né? Na maioria das vezes, quem que ganha? Os quenianos, né? Na maioria das vezes, presta atenção para mim, comigo aqui eu vou falar assim, na maioria das vezes, quem levanta os troféus, ou os troféus, às vezes de primeiro, segundo, né, mais agora, são os quenianos. Vocês sabem como que eles treinam lá no país deles? Os nossos atletas aqui treinam em lugares próprios, treinam com calçados próprios, treinam com roupas adequadas. Tem queniano daquele que treina sem tênis. E ele compete de igual com quem treina com todos os recursos. E ganha. Por quê? Porque ele aprendeu a resistir na adversidade. Todo aquele que aprende a resistir na adversidade, ele vai conseguir completar a jornada. Tempos difíceis formam homens maduros e sábios. Mas tempos que são muito fáceis formam homens frágeis. E sabe, o Senhor me lembra uma passagem de Eclesiastes que diz assim que quem está farto pisa favo de mel. Quem está farto pisa favo de mel. Mas para o faminto até o amargo é doce. Ou seja, para quem já tem muito, para quem já tem bastante coisa, até aquilo que é maravilhoso, até aquilo que é precioso, ele despreza. Quando o Senhor for colocar o povo de Israel, em Canaã, o que o Senhor falou? Senhor, eu estou levando vocês para um lugar que mana leite e mel. Quanto do povo de Israel, dentro de Israel, um lugar que manava mel, desprezou o que tinha lá dentro? Porque onde tem abundância, às vezes leva ao entendimento
que eu não preciso, eu desprezo. Então assim, a abundância de recursos às vezes leva as pessoas a desprezar. Agora eu vejo esses quenianos sem nenhum recurso. Agora fala para mim, irmão, diga comigo assim, eles não têm recurso para comprar um tênis, mas eles passam o ano inteiro juntando dinheiro para pagar a passagem deles para vir para o Brasil. Vocês conseguem compreender isso? Porque há um planejamento, e ele tem um alvo, e o alvo dele é buscar esse troféu, é sair daqui com esse prêmio. E é claro que além da taça que ele levanta, ele leva também um prêmio em... Então ele vem buscar, ele se prepara. Nenhum dos dias que ele está treinando no seu país, muitas das vezes com tênis furado, tênis amarrado, tênis colado, tênis passado fita, ou até mesmo descalço, ele reclama, ele está sempre pensando no final. A nossa vida é uma jornada em Cristo, irmão. É uma jornada em Cristo. E os dias maus, eles servem para nos fortalecer. E é nos dias maus que nós precisamos resistir. É nos dias maus que nós precisamos resistir. Só que resistir não é deixar de treinar. Resistir não é ficar, o dia está mal, agora eu vou largar tudo. Não. Resistir é continuar treinando. Eu fico imaginando isso. Eles têm dificuldade, Miqueias, até para ter uma boa alimentação. Mas no dia da São Silvestre eles estão aí. Eles vêm, eles chegam. Às vezes alguns dormem em lugares menos esperados, mas eles estão aí. Outros dormem em albergues, mas eles estão aí. E aí eles vêm e levam a taça do brasileiro. Porque quem tem muito, despreza o que tem. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 11. Que diz assim: lança seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra, e se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. O que eu mais impressiono nessa passagem de Eclesiastes é que ele fala alguns princípios básicos de resistência.
Primeiro, para que você continue colhendo, você precisa continuar semeando. Primeiro ele fala: lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Eu vou explicar um pouco isso aqui. Durante o período de cheia do Nilo, o Nilo sempre enchia e tomava todas as vargens. E aí era impossível você plantar, e eles usavam aquelas vargens para plantação. E a história aqui fala sobre uma realidade que o povo fazia. Todo mundo jogava as suas sementes, o seu trigo, sobre as águas. E aí quando as águas baixavam, essas sementes frutificavam. Então imagine todo mundo que morava na beira do Nilo, todo mundo jogava. Se eu moro aqui, eu jogo, mas uma água está sendo levada. Mas todo mundo semeava o seu pão, a semente que tinha. A palavra fala para nós que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. E a palavra aqui de Eclesiastes fala para nós o que? Lança o teu pão. Então eu entendo que aquela semente que cada um lançava, que cada família lançava, que cada agricultor lançava sobre o Nilo, já era uma semente de reserva para alimento. E eles lançavam ali. E quando as águas baixavam, todos colhiam. Vocês conseguem compreender isso? Porque a semente que eu lancei aqui, talvez ela não para no meu terreno, ela vai embora, vai nascer no terreno do vizinho, mas a semente que o meu vizinho lá semeou, vem para o meu terreno e eu como. Está falando de um esforço coletivo, para que todos vivessem a abundância. E essa abundância era um fenômeno que acontecia todos os tempos de cheia. Quando esvaziava a cheia, começava a aparecer o que depois que secava as águas? Os brotos. E todo mundo colhia. Todo mundo. O mais bonito disso é que não tinha como falar assim: essa semente é minha, você não vai colher, porque todo mundo colhia. E ele começa no princípio de repartir, reparta a sua semente com 7, com 8. Porque não sabemos o mal que sobrevirá à terra, mas se todos estiverem em abundância, passaremos o mal. José, quando ele esteve enviado por Deus como governador do Egito, ele, antes de tomar a posse desse cargo, ele tinha uma visão do céu. E a visão de José era o quê? Preparar. Porque homens proféticos recebem discernimento de Deus das coisas, dos tempos. Irmãos, tempos difíceis e tempos de fartura sempre existiram. Agora, homens sábios em Deus passaram em abundância, tanto na fartura como no tempo difícil. Aonde há um homem que ouve a Deus e conhece a Deus, ele vai passar em abundância mesmo na dificuldade, porque ele vai saber estruturar. E José, o que José fez? Falou: nós precisamos ajuntar, porque nós estamos vivendo bem, vamos juntar, vamos separar a quinta parte daquilo que a gente está tendo, que a gente está plantando. E José juntou tesouros. O trigo era tesouro, era dinheiro, era riqueza, para quando veio o período, para quando viesse o período de fome, eles tivessem alimento. Ele não foi um esbanjador. E ele não só teve alimento para o Egito, como ele teve alimento para vender. E nessas vendas ele foi aumentando o território egípcio, porque quem não tinha mais dinheiro para comprar ia trocando as terras por alimento. E o Egito foi crescendo, se tornou uma potência maior do que já era, pelas mãos de José. E essas mesmas terras que José comprou, ele entregou de volta para as mesmas pessoas que venderam, e falou assim: agora vocês vão produzir, e vocês podem ficar com 80% do que vocês produzir.
só devolva para... A terra é do Egito, nós compramos, mas nós vamos entregar para você. E você vai produzir, vai ficar com 80% do que você produzir. E devolve 20% ao Egito. Tornou uma nação próspera. Tornou-se uma nação empreendedora. Onde tem um homem ouvindo a Deus, o ambiente da abundância chega também, irmãos. Diga assim: abundância nada tem a ver com o tamanho da minha conta bancária. Abundância nada tem a ver com o tamanho da casa que eu moro. Abundância nada tem a ver com o tipo de roupa que eu visto. Abundância é uma mentalidade governada pelo Senhor, onde eu não sou preso pelo dinheiro, onde o dinheiro não me governa, mas sim eu governo sobre ele. E o Senhor te chamou para governar sobre todas as coisas, irmãos. O segundo passo que ele fala aqui é aquele que sempre olha para o tempo, aí ele não semeia nada. Ele observa o vento e nunca semeia. Não vou semear porque vai ventar e vai espalhar. Aí eu não vou colher porque vai chover. Olha a nuvem está lá. Aí ele não se prepara. Aqui ele está falando de preparo. Quantos projetos da sua vida você já mudou? Eu vou começar a estudar. Eu vou começar a fazer um inglês. Eu vou começar a fazer um espanhol. Mas você nunca faz. Porque você fica olhando o quê? O tempo. Você fica olhando a situação. E você não semeia na sua vida. Você não semeia na vida do seu filho. Quantas das vezes o seu devocional de manhã, você fala: amanhã eu faço, porque hoje está muito frio, ou hoje está muito calor. E aí você não semeia na sua vida espiritual, porque você olha o tempo. Diga assim: quem olha o tempo, deixa passar as oportunidades. Oportunidades, elas não tem todo dia, elas não acontecem oportunidades todos os dias, irmãos. Você precisa estar claro isso, você precisa saber em Deus, discernir as oportunidades que Deus nos dá. As oportunidades não aparecem todos os dias, porque não seriam oportunidades. Então você precisa ser sábio em Deus para discernir as oportunidades. Ontem nós tivemos aqui uma oportunidade. E nós não podemos deixar passar as oportunidades. Nós estamos falando esse mês sobre abundância financeira, sobre as famílias, sobre a administração financeira. Mas se a gente tem fundamentos para receber e a gente não entende eles como prioridade, porque a gente semeia olhando um monte de outras coisas, a gente está agindo igual os brasileiros para a corrida de São Silvestre. Não estamos preparando o suficiente para aquilo que Deus quer fazer conosco. Vocês conseguem compreender isso, irmão? Irmãos, quando eu olho para aqueles quenianos, eu falo assim: não há desculpa para nada. Para nós não há desculpa para nada. Então nós precisamos entender: eu preciso semear na minha família, eu preciso semear na minha geração, eu preciso semear. E quando eu estou disposto a receber e aprender, eu estou semeando na minha geração. Então eu não posso olhar para o vento, não posso olhar para as dificuldades. Oportunidades que Deus envia, né?
Oportunidades internacionais que Deus envia para nós. São oportunidades. Vocês acham que todo dia é fácil? Algum ministro internacional que tem relevado conhecimento no assunto parecer aqui, eu vou aparecer aí. Né, irmãos? Deus tem dado o melhor para nós. Diga para quem está do lado assim: Deus ama tanto a gente, o Pai ama tanta gente, que Ele tem dado o melhor para nós. Ele tem dado o melhor, irmão. Esses homens que estiveram aqui, eles participam de conferências em mega igrejas. Mas Deus tem dado o melhor para nós. Eu estava hoje levando ele para o aeroporto de manhã e conversando com ele, e ele falando assim: não, eu preciso voltar mais vezes. Há algo que Deus está construindo e eu preciso voltar mais vezes nesse lugar. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. São conexões que Deus fez num ano de conexão. Nós não fomos atrás, nós não buscamos. A gente sempre ensina isso, nós não precisamos fazer nada, Deus conecta. Nós não precisamos fazer nada. Quem é para ser conectado a nós, Deus conecta. Então você precisa aproveitar as oportunidades. Nós estamos um mês inteiro falando de fundamentos de finanças. Aproveite as oportunidades para você aprender, colocar em prática e viver uma vida abençoada. Viver uma vida tranquila, sem ser escravos de dívidas. Mas você precisa estar disposto a semear. Porque quando eu semeio, todos nós semeamos. Semear, estar junto, estar ouvindo, é estar semeando. Eu estar aqui aprendendo, é estar semeando. Semeando aonde? Na minha vida, na minha família. Para mim colher, eu preciso semear. E ontem, durante a ministração, o Senhor falou claramente comigo. Eu estava assim um pouco triste no meu espírito. Eu estava triste pela resposta. Porque Deus prepara um ambiente, né? Mas parece que muitos pisam o mel que o ambiente que Deus tem preparado. E o Senhor falou claramente no meu espírito: filho, a semente que você está entregando, você vai colher. A semente que essa casa está entregando, esses dias que nós estamos entregando, são sementes, irmãos, que nós estamos entregando. Agora você pode decidir participar dessa semente, você pode decidir se é a terra que vai receber essa semente ou não. Você pode decidir se é a terra que vai receber essa semente para frutificar ou não. Porque na parábola do semeador, o que fala lá? Que o semeador saiu a semear, e durante que ele semeava, ele jogava as sementes, e algumas sementes caíam à beira do caminho, outras sementes caíam entre espinhos, outras sementes caíam em terrenos que eram rochosos, mas outras sementes caíam em terra fértil. Nós podemos decidir qual lugar que nós somos. A semente que caía à beira do caminho representa o quê? A semente que foi semeada, aquele que ouviu a palavra de Deus, e a palavra ficou no seu coração, já estava no seu coração, mas veio o maligno, que representava as aves, e a arrebatou do seu coração. As aves vinham e levavam a semente, arrebatando, perdendo tudo que foi semeado. A semente que estava sobre as pedras, quando viu o sol, o que é o sol? As pressões, ela morria. A semente que caiu sobre o espinheiro, as dificuldades, os problemas sufocavam. Mas até a semente que caiu em boa terra, essa produziu e produziu muito. Então nós podemos decidir
Se nós somos o caminho, se nós somos a pedra, se nós somos os espinheiros, ou se nós somos terra fértil. Fala para quem está do seu lado, se terra fértil não despreza nenhuma semente. Nenhuma semente. Ela produz. Ela produz. Então nós precisamos olhar, irmãos. E uma outra coisa que ele fala assim, ó, não é porque você semeou uma vez de manhã que você vai ficar de braços cruzados. Porque você não sabe se qual que vai prosperar. Ele está falando assim, continue, né? Às vezes você formou, você teve uma formação, Deus te enviou para essa formação, você formou. Aí você recebe o primeiro não, ou você distribui um currículo só e acha que isso é suficiente. Não, ele está falando assim, não pare de semear, porque você não sabe qual que vai germinar. Não pare de semear. Enquanto você semear, você tem vários terrenos para colher. Então não fique de braços cruzados. O segredo da boa colheita é nunca ficar de braços cruzados. O segredo para a gente colher, irmãos, é nunca ficar parado. Em casa nós não vamos colher nada, irmão, quando está sendo liberado no ambiente. O culto de hoje, as sementes estão sendo lançadas sobre a sua vida. Na sua casa você não vai colher nada. Aliás, não vai receber nada de semente. Porque o Evangelho é uma semente. O Evangelho é uma semente que é lançada sobre o nosso interior. E essa palavra é Cristo. E Cristo, ele começa a germinar em nós. Então toda palavra liberada num ambiente como esse é uma semente que vai começar a se germinar em nós. Nós precisamos depois cuidar, preparar. Então, ou seja, eu recebi a semente, agora eu vou cuidar. O semeador, quando ele semeia, ele só não semeia e larga, ele cuida da terra. Ele fica olhando. Quando começa a crescer, ele começa a olhar para que as ervas daninhas não estraguem a semeadura. Quando começa a dar os frutos, ele começa a olhar para que as aves, ou os animais, ou os roedores não comam daquilo que foi semeado. Diga assim, há responsabilidade no que eu semeio. Então quando você está estudando, há responsabilidade. O que é ser responsável quando você está buscando uma formação profissional? É estudar e aprender com a máxima excelência. Porque quando você sair da faculdade ou sair do curso técnico, quando você entrar no seu mercado de trabalho, você sabe o que você está fazendo. Não é só passar por lá. Então é semeadura. Nossa, mas 5 anos, pastor, de faculdade. Sim, 5 anos de semeadura, para colher o resto da sua vida inteira. Quando você olha o contrário, você fala assim, nossa, foram 5 anos, mas eu estou colhendo muito. Não há semeadura sem esforço, irmão. Não há semeadura sem esforço. Nós temos uma geração muito fragilizada. Os nossos jovens hoje com 21 anos já acham que não vão ser nada, né? Por quê? Porque o visível tem corrompido a realidade. Jovens com 21 anos já estão entrando em depressão. Eu não formei em nada, eu não fiz nada. Calma, continue semeando. Mas ninguém aprendeu a semear, porque nós vivemos num ambiente que todo mundo aprendeu apenas a comer. Essa é uma mentalidade maligna, irmãos, que está instaurada nas nações e tem aumentado em todas as nações. Até nas nações mais prósperas tem aumentado essa mentalidade. Isso é um espírito de enfraquecimento. A pessoa não aprende a semear, não aprende
a avançar sobre o que Deus deu. Não existe terra que não produza, irmão. Vocês sabiam disso? Quando eu era criança, o pessoal mostrava muita seca do Ceará, do Nordeste. Quem lembra disso aí na televisão? Só mostrava aquilo. Eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste há um tempo atrás, em alguns lugares. E aí eu vi alguns lugares que era seco produzindo, Alexandre. E produzindo muito. Eu falei, peraí, mas esse lugar que não era seco está produzindo? Sim. Só trabalharam a terra. Jogaram água. Cavaram um poço. Vocês estão entendendo? Tiraram água lá do fundo, molharam a terra, corrigiram o solo com alguns produtos. E está produzindo mais que qualquer outro lugar. E aí eu conversei com o fazendeiro, é mesmo? Ele falou assim, e a soja que nós escolhemos aqui é a melhor do Brasil. Não existe terra que não é. É que às vezes existe terra que não foi trabalhada. Existe terra que não foi semeada. E nesse lugar que eu fui, era um lugar que só passava na televisão miséria, só miséria. Hoje está lá um negócio bonito, tratores e mais tratores colhendo. Eu falei, Senhor, mas o Senhor falou assim, não existe terra. O Senhor falou comigo no meu coração, eu não formei na terra lugares improdutivos, tudo que eu fiz é bom, todos os lugares são produtivos. Até no deserto estão plantando, irmão. Até no deserto está produzindo. Existem lugares que são 100% áridos, desertos, e estão produzindo, porque alguém está trabalhando. Ou seja, eles não pararam, não só semearam. Se alguém chegar no deserto e jogar semente lá, não vai dar nada. Mas alguém jogar semente e continuar cultivando essa semente, vai prosperar. Então, ou seja, não fique de braço cruzado. De braço cruzado não vai mudar nada. Você precisa continuar semeando. Sabe? E precisamos entender. Provérbios 10:17 diz que aquele que recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida. Se quiser pôr aqui, Provérbios 10:17. Aquele que recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, ele desencaminha a si e aos outros. Dez e 17. Isso? É isso mesmo, a mesma coisa. Só está na tradução diferente. Quem recebe bem a disciplina, ou quem guarda o ensino. Então nós precisamos entender, guarda. Aproveite as oportunidades, irmão. Aproveite as oportunidades. Fala para quem está do lado assim, a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa, mas é o grande engano das trevas para te derrubar e destruir você. Davi tinha um cercado com muitas ovelhas, mas ele olhou a grama do vizinho que só tinha uma ovelha. Lembra quando o profeta falou para ele? E Davi, com muitas ovelhas, que significava as suas muitas esposas, ele foi na grama do vizinho que só tinha uma ovelha e roubou a única ovelha, ou a única esposa do vizinho. E ele achava que ele estava bem, e aquilo foi a maior ruína da vida dele. Dali ele se tornou um assassino, ele se tornou um traidor, ele se tornou um adúltero. Porque ele olhou a grama do vizinho. Ele esqueceu de cuidar do que era dele. Ele esqueceu de cuidar, Alexandre. O povo estava na guerra e ele estava no palácio. Ele era rei de Israel. Israel estava em guerra. O rei não poderia estar no palácio. O rei deveria estar na guerra. Ele olhou para onde? Para a grama do vizinho. Por quê? Porque ele cruzou os braços. Todas as vezes que você cruza os braços, você vai estar vulnerável, vai ser destruído. Enquanto o povo lutava contra um tirano inimigo, dentro do palácio, Davi foi vencido.
dentro do palácio. Ei, vamos lá, diga-se comigo: o maior trabalho das trevas é te distrair dentro do palácio. Dentro do palácio, ele se distraiu dentro do palácio. Ele não se distraiu lá na guerra, ele se distraiu dentro do palácio, num lugar de proteção, num lugar onde ele tinha alimento, num lugar onde ele tinha comida, num lugar onde ele tinha conforto e segurança. E dentro desse lugar ele se distraiu. Por quê, irmãos? Cruzou-se os braços. Então nós precisamos entender a disciplina de Deus como um lugar que nos leva a um crescimento nele, a um crescimento em Deus. Há um crescimento em Deus. E o Senhor tem falado muito isso comigo. Então todos esses dias que nós passamos foram dias de sementes que foram jogadas e de sementes que nós semeamos em aprendizado, sementes de tempo, né? Teve um sábado que nós ficamos aqui de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã e domingo à noite. São sementes de aprendizado, são sementes de tempo que nós estamos entregados. Mas nós não podemos cruzar o braço diante de tudo aquilo que nós recebemos de semente. Agora nós temos que produzir. Nós recebemos a semente de mordomia, então nós temos que produzir mordomia. O que é mordomia? Uma boa administração. E para isso nós precisamos colocar em prática. O que vale mais? Uma tonelada de arroz semeado e não colhido? Uma tonelada de arroz semeado e não colhido? Ou 100 quilos de arroz colhido? O que vale mais? O que foi colhido, irmão. Para colher tem que ter um cuidado, porque você pode semear e perder isso no meio do caminho se você não cuidar. Então nós precisamos ser responsáveis em cuidar daquilo que nós semeamos. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Não é só, eu vou semear e não, nós temos que cuidar daquilo que eu estou semeando. Eu preciso cuidar, preciso cultivar, preciso estar de olho, preciso colocar em prática. E uma das expressões da nossa maturidade não é somente a nossa devoção a Deus. Não é só isso. Isso é uma dos quesitos. É a nossa compreensão do todo. É a nossa compreensão do que o próximo carrega. É a nossa compreensão do que o ambiente espiritual está produzindo em nós. Porque nós podemos ser pessoas chapadas em Deus, mas não ter essa compreensão. Ou seja, nós não somos maduros o suficiente. Somos doidos por Deus, amamos Deus, mas não somos maduros para compreender tudo que Deus está produzindo. É o que eu sempre falo aqui. Quando que eu sei que eu estou maduro? Quando eu consigo compreender o meu irmão, quando eu consigo receber do meu irmão, quando eu me torno menos exigente com o meu irmão, quando eu consigo receber da graça que o meu irmão porta. Quando eu consigo compreender tudo que o Senhor está preparando num ambiente paterno, num ambiente de pais e filhos, tudo que Deus está preparando para o meu crescimento, e eu não fico aquém disso. Vocês conseguem compreender isso no espírito, dessa realidade? Irmãos, e assim, o Daniel sempre fala para mim isso lá em casa: pai, águas passadas não movem moinho. E a gente sabe disso, não precisa nem da Bíblia para a gente saber desses provérbios. Então não deixe as águas passarem, irmãos. Existem rios de água viva que o Senhor está derramando sobre nós. Não deixe esses rios passarem. Se responsabilize com aquilo que Deus está derramando sobre a minha vida, sobre a sua vida, amém? Nós precisamos se responsabilizar. Talvez você fale assim: Senhor, nós recebemos tanta coisa e eu não sei como colocar em prática. Só de você ter esse coração no Senhor, o Senhor vai te ajudar a colocar em prática. Só de você estar entregue, rendido ao Senhor, falar: Senhor, eu sei da responsabilidade que eu preciso colocar em prática todos esses fundamentos que nós recebemos. Mas como, Senhor?
que Maria falou quando o anjo falou para ela que ela seria mãe? Ela falou assim: mas como eu vou cuidar? Vocês conseguem compreender? Ela não tinha total maturidade para ser mãe, ela não sabia como cuidar, mas como eu vou cuidar? Então, vem cá. Então, quando a gente se sujeita a Deus, a sabedoria é derramada, é multiplicada sobre nós. Quando nós estamos num ambiente de impartição, nós recebemos aqui homens, né? Ontem o Dr. Steve falou aqui para nós: eu estou falando daquilo que eu vivi e deu certo. Sabe o que é isso? Recebam da graça que está sobre a minha vida. Por isso que eu fiz questão de chamar todo mundo à frente e falar: Steven, libere sobre eles. É uma graça. Talvez a gente não vai entender todos os escritos que ele escreveu. Talvez a gente não vai entender toda a fórmula que ele trouxe aqui para a gente. Mas recebemos esse ambiente dentro de nós. Vocês conseguem compreender? E há algo mudando dentro da nossa mente. Porque o evangelho é o que? Renovação de mente, não é isso? O que Paulo fala em Romanos 2? Renovais o vosso entendimento e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ele ensinou aqui, queridos, em vez de você ficar pagando juros, aprenda a viver dos juros. Ao invés de você ficar pagando juros compostos, aprenda a viver dos juros compostos, e são simples. E aquilo que ele mostrou aqui, existe no Brasil as possibilidades. Então há um ambiente que Deus está derramando, aí você fala assim: como é que eu posso viver sobre isso? Você vai aprender aplicações e vai aprender. Não existe crise para os filhos de Deus, irmãos. Não existe. Então não desperdice oportunidades. Todos nós queremos avançar, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos crescer, mas devemos preparar. E preparar faz parte dessa semeadura, faz parte disso que o provérbio fala: não cruze os braços. Ontem aqui nós tivemos, aqui na igreja ontem, um rapaz que é investidor em bolsas de valores. E ele viu na página da igreja e ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu posso ir aí? Vocês conseguem compreender o que nós estamos recebendo aqui? Ele falou: eu posso ir aí? Não é alguém que não tem, mas é alguém que tem condições. Mas ele falou assim: eu quero mais, eu quero receber do que esse homem de Deus vai liberar sobre eu quero receber. E às vezes, irmãos, as nossas situações, elas parecem meio travadas, mas é porque a nossa mentalidade ainda está travada. Deixa eu falar para você: você é filho de Deus. Tudo que Deus preparou para todos os filhos está acessível a você. Muitas das vezes nós ficamos parados naquele ambiente nosso, da mentalidade travada, e não conseguimos acessar o que Deus está trazendo para nós. A nova aliança é muito fácil a gente acessar tudo que Deus tem para nós. E esse ano Deus está preparando isso. Deus está preparando você para viver a abundância na sua vida profissional, a abundância no espiritual, você ser uma vida espiritual cheia de Deus, que você consiga passar sempre transbordando. Esse ano é abundância, conexão e abundância. Uma vida familiar abundante, família abundante, profissionalmente abundante, financeira, porque a finança não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que eu tenho, mas sim como eu administro o que está na minha mão. Ontem que o Steve falou aqui: dinheiro não é felicidade e nem prazer. Há um engano. Tem gente que acha que o dinheiro vai trazer isso. Não. Você tem que se viver desapegado das dívidas. Você tem que ser livre, porque as dívidas nos levam à escravidão. Então ele trouxe aqui fundamentos sobre como você sair das dívidas. Deus está trazendo, porque por que Deus está trazendo isso? Porque Ele quer que nós vivamos livres, irmãos. E eu vou falar uma coisa para você: eu tenho certeza que se você está em dívidas e você está colocando em prática o que Deus está trazendo aqui, logo logo você vai começar a testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Logo logo você vai começar a testemunhar os ambientes de abundância que você está desfrutando, porque a sua mentalidade mudou.
Irmãos, nós estamos num ambiente paterno. Amém? Você quem crê nisso? Eu creio muito nisso. Mas às vezes a gente pode estar num ambiente paterno, ter um pai, chamar de pai, mas não desfrutar da paternidade que tem no ambiente. Os meus filhos, o Daniel e a Carol, eles podem estar na minha casa, me chamar de pai, mas decidirem não desfrutar da minha paternidade. E são meus filhos, mas eles decidiram não desfrutar. Como que eles decidem? Quando eles não querem ouvir aquilo que eu ensino para eles, e essa é uma decisão deles. Então nós precisamos entender e compreender isso, porque às vezes a nossa amizade, o nosso relacionamento pode estar atrapalhando você compreender o que Deus quer fazer com você, pode estar levando você a julgar direções que Deus tem dado para você. É muito incoerente, né, nós ouvirmos a Deus e não ouvirmos quem Deus colocou para cuidar da nossa vida. Vocês conseguem compreender isso? Eu já vi pessoas falando assim: pastor, eu gosto muito do senhor, mas eu só ouço a Deus. Então, irmão, tem algo errado aí. Se você caminha comigo e você não acredita que eu fui a pessoa que Deus colocou para cuidar da sua vida, tem algo errado aí. Vamos ajustar isso. Você precisa olhar para a minha vida e entender que a graça que eu tenho contribui para a sua vida. Como que você vai andar assim? Só ouço a Deus e não ouço o pastor? Como que você vai caminhar? Irmãos, não é possível, é incoerente. Sabe o que é isso? É raiz de independência. A raiz de independência, ela não aceita caminhar debaixo de uma direção. Isso a gente precisa corrigir em nós, né? Então o ambiente paterno é um ambiente que traz a pureza de Deus para o cuidado dos filhos. E nenhum filho é obrigado a fazer, mas um pai sempre vai sentir dores, o pai vai sempre chorar pelos filhos, porque pai ama. O ambiente paterno não é um ambiente de rebanho, irmão, não é um ambiente de gado. O ambiente de gado é conta assim, ó, quantas pessoas frequentaram o culto, glória a Deus. Quantas, está crescendo, glória a Deus. Não, o ambiente paterno não é isso, é quanto que cada um está crescendo em Cristo, quanto que cada um está avançando em Cristo, o quanto que cada um está desenvolvendo, quanto que o casamento de cada filho está crescendo e amadurecendo, o quanto que cada filho está amadurecendo e as finanças também estão amadurecendo, o quanto que cada um está crescendo espiritualmente, o quanto que cada um está crescendo profissionalmente, o quanto que cada filho está encontrando o seu desenho no destino profético de Deus. Isso é um ambiente. Os números são só consequências desse ambiente. Agora, um ambiente de rebanho conta números, ele faz evento para números, ele faz campanha para números, ele faz festa para números, ele não está preocupado no crescimento. Irmãos, o que nós mais vivemos e vamos viver nessa casa aqui, e vamos dar a nossa vida, e vamos gastar a nossa vida, é para que você cresça no Senhor, é para que você prospere no Senhor, para que você tenha uma vida de comunhão com o Senhor, para que você sinta o que realmente nós estamos sentindo. E digo mais, para que você vá muito além da onde que nós estamos, para que você queime muito mais do que nós. Se nós amamos Deus, queremos que você ame duplicadamente. Se nós estamos recebendo coisas que estão ajustando a nossa casa, ajustando a nossa vida, a nossa finança, queremos que você receba isso duplicadamente. Nós não estamos procurando eventos, nós não estamos também fazendo ministrações para agradar você, porque o propósito dessa casa é amadurecer famílias. É amadurecer famílias. Seria muito fácil a gente vir e faz um culto aqui, separa uma mensagem daquela motivacional para você, e você sai, que culto, não, mas e daí? Eu quero liberar a vida que o Senhor colocou sobre a minha vida, a semente que está sobre a minha vida, eu quero derramar sobre a sua vida, e nós vamos gastar todo o nosso tempo para que isso aconteça na sua vida, porque esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho simples, que transmite e libera a pureza. O Evangelho de Jesus não era um Evangelho de apostila. Jesus não tinha apostila, irmão. O discipulado de Jesus não era um discipulado de apostila. O discipulado de Jesus não era um discipulado teórico. O discipulado de Jesus era um discipulado prático. Diga comigo, prático.
Quando Jesus chama os discípulos, Ele chama os discípulos para viver uma vida prática. Ele falou o que para os discípulos? Vem cá que eu vou ensinar vocês na minha escola. Ele falou, não, vem, anda comigo e aprende comigo, andando comigo. Ele, sabe o que ele está falando assim? Aonde eu estiver, vocês vão estar aprendendo. Se vocês estiverem junto comigo, vocês vão estar aprendendo. O que eu estiver promovendo, vocês vão estar aprendendo. Aonde eu estiver, estejam comigo. Sabe quando Jesus chamou Pedro? Alexandre ministrou aqui esses dias, e nós tivemos uma palavra profética sobre isso hoje. Sabe quando Jesus chamou Pedro? Pedro estava num estado não muito legal, dívidas, e aí ele vai pescar, não pesca nada. Aí Jesus pega e fala para ele, pesca para o outro lado. Aí ele vai pescar, pescou muito que teve que pedir ajuda, porque senão ia afundar o barco dele. Quando ele chega na praia, ele olha assim, nossa, pesquei o que eu nunca pesquei em toda a minha vida de pescador. Agora vai dar para abrir uma boa peixaria, ô Miguel. Vou abrir uma boa peixaria. Na verdade, vou exportar peixe para toda essa região, porque é muito peixe. Aí o Senhor fala para ele assim, Pedro, larga todo esse negócio aí, Pedro, e segue-me. Sabe por quê? Para que Pedro pudesse adquirir e receber a mente abundante de Cristo, ele ia ter que deixar a sua velha prática. O Senhor estava falando isso para ele. Pedro, eu estou mudando a sua mente, estou transicionando a sua mente, você só vai em coisas naturais. E aí quem foi o discípulo que pescou? Depois, quando vieram cobrar o imposto de Jesus e de Pedro, o que Jesus falou para o discípulo? Vai lá. O que Jesus falou? Vai lá pescar um peixe lá. E a hora que você tirar o peixe, dentro da boca do peixe tem uma moeda. Você vai pagar o seu imposto e vai pagar o meu. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, não é o tamanho e não é a quantidade que vai garantir a sua estabilidade, filho. É a sua fidelidade que vai garantir a sua honestidade. Não é, a nossa fidelidade não é garantida pelo montante que nós temos. Mas aleluia, a fidelidade que garante a nossa honestidade. Pedro tinha um caminhão de peixe, ia exportar para o mundo todo. E Jesus falou, abandona. Depois ele vai pagar o imposto dele com a moeda que estava na boca de um peixe. Ele pescou um peixe só. As coisas de doido, irmão. Eu não tinha essa fé, não. A gente fala que Pedro era turrão, mas Pedro era obediente, irmão. Que loucura é essa? Que doideira é essa? Que maluquice é essa? Que é isso, senhor? Você fica louco, eu vou lá pescar um peixe, e na boca do peixe tem uma moeda para pagar o meu imposto. O senhor falou para me seguir, mas eu vou até aqui, porque não dá para ir mais não, com essas loucuras que o senhor está falando, eu não acredito não. Não, a gente fala de Pedro, que a gente só vê o homem. Eu gosto de Pedro, porque às vezes eu me identifico muito com ele, tanto no bom quanto no ruim. Os ruins eu preciso desenvolver. Mas, cara, ele não pensou duas vezes. Senhor, então tá bom, vou lá. Pegou e foi lá e fez a loucura do mundo. E na loucura do mundo, cara, vai ler a palavra. Na loucura do mundo. Então o Senhor estava falando assim, Pedro, vamos transicionar a sua mente, cara. Então nós precisamos transicionar, irmão. Irmãos, até aqui a tua mente te trouxe, amém? Daqui para frente você vai precisar entregar ela para o Senhor, para que Ele coloque a mente dele, renove através da mente dele, para Ele te levar em lugares que você nunca alcançou. Então deixa eu falar claro para você. O Senhor está falando para nós que nós vamos alcançar ambientes que nós nunca alcançamos, tanto espiritual, quanto financeiro, quanto profissional, quanto como pessoa. E às vezes nós ficamos presos ao nosso passado, presos às dificuldades da nossa infância, não, irmãos, o Senhor está trazendo para esse ambiente uma libertação, para que você viva outros ambientes. E aí o que acontece quando você está preso ao passado? Toda vez que você passa um aperto, você volta a lembrar do passado. Você acha, não, irmão, esqueça. A vida é feita de ciclos, ciclos que você está
mais folgado, eu sinto que você está mais apertado, mas você não é mais aquela pessoa do passado. O Senhor já te transicionou para um novo lugar. A sua mentalidade já é de governante, a sua mentalidade já é de príncipe. Você já foi transportado para este reino. Eu lembro muito claro quando o Senhor liberou para nós uma palavra sobre essa casa, que Ele estava nos transportando, vocês lembram disso? Para um lugar de realeza. Ele estava nos tirando e colocando no lugar de príncipes, ou seja, era a nossa mentalidade, porque nós somos filhos de Deus, nós participamos do reino de Deus, nós somos príncipes, nós participamos desse principado, irmãos. Então a nossa mentalidade é uma mentalidade expandida, e por isso que nós precisamos permitir que o Senhor faça isso em nós. Então, quando você se submete a aprender, a ouvir e colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você se torna mais leve. Sabe qual que é a minha oração todos os dias, irmãos? A minha oração: Senhor, me torne mais leve ao meu pastor. Eu tenho um pastor. Eu falo assim: me torne mais leve ao meu pai espiritual. Que eu sei como que é me tornar mais leve, é quando eu me submeto e coloco em prática aquilo que ele ensina. Me ensine a responder com atitudes de honra, porque honra são atitudes, irmãos. O Senhor falou para o povo de Israel aqui, ó: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Porque a honra é a atitude, né? Não tem honra maior do que a presença. Não tem honra maior do que a presença. Nenhuma outra atitude substitui a honra da presença, irmão. Era isso que o Senhor estava falando para o povo de Israel. E a presença deles é em Deus, né? Nós entendemos isso, vai fazer nós avançarmos para um lugar de abundância. Quer ver uma coisa? Nós somos muito bons, e o Senhor quer nos transicionar. Nós somos muito bons em semear na necessidade. Nós somos muito bons, todos nós. Se nós levantarmos uma necessidade aqui e falar assim: irmãos, olha, precisamos semear na vida de um irmão que está passando, nós somos bons. Nós precisamos semear, porque nós vamos construir um templo novo aqui. Todo mundo semeia. Mas isso é semear na necessidade. Isso é uma mentalidade miserável. Depende de uma necessidade para semear. Enquanto no reino não deveria haver necessidade. No reino não deveria haver necessidade. Os dízimos e as ofertas que eram entregues aos sacerdotes, eles serviam para manter o templo, os sacerdotes, as viúvas e os órfãos. Ou seja, não havia necessidade. Aí chegou uma época que começou a haver necessidade, porque o povo não estava fazendo o que era o básico. O modelo de Deus nunca foi de necessidade. O modelo de Deus sempre foi de abundância. Então, irmãos, para que nós consigamos avançar, cuidar de mais pessoas, investir em mais pessoas, alimentar mais pessoas, a gente não precisa ficar falando aqui: irmão, por favor, oferta que nós precisamos comprar a cesta básica, irmão, por favor, oferta que nós precisamos pagar isso, pagar aquilo. Não, irmãos. Então nós precisamos mudar da nossa mentalidade de necessidade para a mentalidade de abundância. E é por isso que a igreja desenvolveu um pensamento miserável, que ela fica criando necessidades para as pessoas ofertarem. Vocês já viram isso? Todas as igrejas fazem isso. Isso é manipulação, irmão. Você precisa aprender o ambiente correto. Não precisa de uma necessidade para você fazer. Você precisa aprender o ambiente correto. Você precisa entender que você já não é mais um consumidor, você é um produtor. E todo aquele que semeia pela necessidade, ele está se trabalhando como um consumidor. Tem uma necessidade, vamos fazer. Não, você é um produtor. Aonde os filhos de Deus estão, não há necessidade, há abundância. Toda semente não volta vazia. E eu creio que essas sementes que nós lançamos, eu semeei muito, irmãos, nesses dias de seminário. Eu semeei com o meu tempo,
eu semeei com a minha vida, eu semeei com minhas finanças, eu investi minhas finanças pessoais para trazer, para arrumar hotel, para abençoar os irmãos, partes pessoalmente, porque eu creio naquilo que eu estou fazendo. Eu creio que Deus vai derramar sobre essa casa. E eu queria e desejo que você desfrute junto comigo daquilo que eu vou desfrutar. Eu desejo que você desfrute, entendendo isso com amor, com graça. O Senhor quer nos levar a esse lugar do princípio de não ficar parado. O que eu quero encerrar aqui? Que não é apenas semear, irmão, é não parar de semear. Não é um semear, é todos semearem. Lança o teu pão sobre as águas. Porque se alguém não semear, vai ficar um buraco no meio. Imagine, todos semeavam e as águas espalhavam a semente. As águas faziam, agora é profético, as águas faziam o papel de espalhar a semente. O que é a água? O que é a água? A água é a palavra que lava. Ela faz o papel de espalhar as sementes para que a abundância. Agora fala para mim, eu não sei, o vizinho A pode ter semeado um pouco de semente, o vizinho B pode ter semeado um monte de semente, o outro lá pode ter semeado um pouco, ele semeou o que ele tinha. Mas diga assim, mas todos colhiam. Todos colhiam. Nós estamos recebendo uma semente nessa casa, irmãos. Existem pessoas que estão gastando tempo para semear a sua vida nessa casa. E eu não quero perder essas sementes, irmãos. Eu quero ser abundante como essas pessoas que estão vindo aqui. Pessoas que estão reservando um tempo da sua agenda corrida para estar aqui conosco. Eu quero receber tudo que eles têm. Eu fiz questão de levá-lo hoje para o aeroporto. Fiz questão, falei, eu preciso conversar mais, eu preciso receber mais, eu preciso conversar mais com ele, eu preciso ouvir dele. E também não deixei de semear na vida dele. Mesmo ele falando para nós aqui que hoje ele não precisa disso mais, porque ele tem muita abundância. Eu falei, Senhor, então é na vida dele que eu preciso semear, eu preciso aprender o que ele tem. Eu preciso ser ele lá no futuro. Quando eu tiver com os meus cabelinhos dele, eu quero ser ele lá no futuro. Então eu quero receber essa graça. E fui recebendo. Daqui até Guarulhos, 1 hora, conversando com ele, recebendo. Praticando meu inglês. Destravando meu inglês. A oportunidade que nós tivemos ontem, para quem gosta de inglês, irmãos, de você ouvir, de você estar junto, de você comunicar, de você receber. Estávamos com 2 professoras de inglês. Às vezes a gente deixa passar as oportunidades. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre sonhos. Tem muita gente que vive dos sonhos, mas não coloca os sonhos em prática. Sonha tanto, mas não põe em prática. Eu tenho um sonho de abrir uma escola. Isso é bênção, mas não põe em prática o sonho, não semeia no sonho, porque para abrir uma escola você precisa ser pedagogo, então você precisa estudar. Eu me formei como pedagogo, mas eu quero abrir escola, mas não põe em prática, não vai dar aula em algum lugar para aprender. Que você precisa aprender, adquirir experiência, já está formado, já tem o diploma. Vocês estão entendendo sobre isso? Você precisa semear para você colher. Não há colheita sem esforço. Não há colheita sem esforço, irmão. E não é semear e ficar de braço cruzado, é semear e continuar semeando, porque você não sabe qual é a que vai prosperar. Não olhe só para um lado. Ouça o que o Senhor está fazendo. Então você precisa
colocar em prática. E Deus está falando isso para nós, que nós devemos sair de ouvintes a praticantes, ou seja, de consumidores para produtores. Aquele que só consome, mas que vai produzir. Então Deus vai levantar uma geração de jovens que não vão para a internet mais para consumir coisas da internet, mas sim vão para a internet para produzir conteúdos que transformem quem está ouvindo lá do outro lado. Quem crê nisso aí? Deus vai levantar jovens aqui que talvez os pais não souberam trabalhar com finanças, mas vocês vão aprender finanças, que vocês vão investir e vocês vão prosperar, porque nós estamos semeando na vida de vocês. Ainda há tempo para nós, viu, irmão? Ainda há tempo para mim, ainda há tempo para você, mas os nossos filhos vão voar muito mais. Mas não fique a quem diz, diga assim: ainda há tempo para mim. Ainda há tempo para mim. Mas os nossos filhos, eles vão avançar muito mais. Quando eu pego um jovem e fico assim: cara, nossa, pastor, você viu a workstation que eu montei? Você viu o PC game que eu montei? Eu falei: cara, vamos fazer isso aí virar dinheiro, cara. Vai minerar, vai fazer algo. Vai. Não, pastor, eu quero matar na arminha. Eu quero dar uns tiros. Não, cara. Aprenda, vai estudar sobre investimento, vai começar. Sabia que se você começar, uns jovens de 18 anos, se começarem a investir em R$50 por mês, R$50 por mês, na aposentadoria dele ele está milionário. Não é hoje. Está semeando para colher lá na frente. Agora nós precisamos entender que semente não é ser mesquinho, porque tem gente que fala: agora eu preciso economizar, aí começa a ser miserável, comer mal, viver mal. Não é isso. É não desperdiçar. É não desperdiçar onde que produz. Outros já fecham tudo, já se prende até ao reino, e aí quebra os princípios básicos que o Senhor falou assim: cara, não adianta você ser um bom mordomo se você não for uma pessoa generosa, se você não cumprir os princípios de semeadura no reino, dízimo, ofertas, primícias. Pastor, o senhor vai falar isso no domingo? Foi, irmão. E qual é o problema de eu falar? Não tem problema nenhum, nós não vamos tirar a oferta aqui de novo, não. A gente não se movimenta pelo dinheiro, não. Nós nunca se movimentamos pelo dinheiro. Eu quero ensinar você a viver os princípios do reino. Até porque se você for ofertar sem querer ofertar, a gente nem quer, é maldição para nós. A gente quer que você venha ofertar aqui com alegria, com graça, com vontade, com entendimento, que isso é bênção. É bênção para você, é bênção para o reino, é bênção para as pessoas que vão ser tocadas. Nós vivemos, irmãos, mas entenda isso. Não feche os princípios, mas não pare de semear. Semeie no reino, sem parar. Continua, porque tudo que você semeia no reino, você está semeando em vidas. Tudo que nós semeamos no reino, nós estamos semeando em vidas, em pessoas, para atender, para avançar. Mas também não pare de semear em você, não pare de receber, não desperdice oportunidades. Fala para quem está do seu lado, irmão, nós precisamos aprender, identificar oportunidades. Aprenda a identificar oportunidades, irmão. Nós estamos passando por uma situação no Brasil complicada, né? O sul do país está todo alagado. E a gente começa a olhar isso e começa a ver que ainda há pessoas muito puras na nossa nação. Que há pessoas que estão entregando a sua vida. Há pessoas honestas. Estão entregando os seus recursos, suas finanças, suas riquezas. Mas eu fico olhando aquela situação e fico querendo entender o que Deus está querendo falar para nós. Nós precisamos discernir o que Deus está trazendo nesses tempos. Se eu sei aproveitar as oportunidades, irmãos, saber discernir os tempos e tudo o que está acontecendo. Eu vi uma história de uma família que uma pessoa não quis sair da casa e morreu.
Eu sei que é uma catástrofe, até triste a gente falar sobre isso, mas foi todo mundo lá para tirar ele daquele lugar, né? Parece até aquela história que a gente conta, que apareceu o barco, apareceu, né? Todo mundo foi lá e a pessoa não quis, e acabou que ela veio a óbito. E às vezes as oportunidades estão perto de nós, pertíssimo de nós, e a gente não quer receber. Às vezes o pai está andando assim e a gente não quer abraçar. Aí a gente morre porque a gente não aproveita as oportunidades. E hoje nessa noite eu quero te chamar a ser uma pessoa que aproveita todas as oportunidades que Deus está gerando em nós como casa. Amém? Gostaria de te chamar você a ficar de pé, refletindo nisso, sem se distrair. Mas o Senhor quer te chamar a aproveitar as oportunidades, irmãos. Oportunidades, 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 oportunidades. Enquanto eu for pastor aqui, enquanto eu estiver vivo, eu sempre vou amá-los. E amá-los não é mudar a mensagem para que vocês fiquem alegres, mas é sempre liberar a verdade de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Deus está gerando um ambiente em nós. Deus está transformando esse ambiente. Deus está mudando a nossa mentalidade. Deus está mudando a nossa forma de se movimentar. Deus vai até mover você de lugares. Deus vai mover você, talvez até de trabalho. Deus vai mover você da condição atual, porque Deus está movimentando. Porque Deus quer fazer algo novo em você. Deus quer expandir sua mente. Olha, o John hoje, depois de 8 anos nós orando, ele chegou assim: pastor, olha, depois de 8 anos, agora eu vou trabalhar no horário administrativo e vou poder cultuar o Senhor. O Senhor está movendo. O Senhor está movendo. O Senhor está movendo. Isso é um sinal profético que Deus está movendo. 8 anos que a gente ora por isso, irmão. 8 anos que a gente ora. John, um dia o Senhor vai fazer. Hoje ele chegou, o Senhor, a partir de amanhã eu estou no horário administrativo. O Senhor está movendo. O Senhor está movendo. O Senhor pode mover várias coisas, irmãos. Mas nós precisamos mover juntos. Quando o Senhor move, nós temos que mover com Ele. Quando a nuvem movia no deserto, o povo tinha que mover com ela. Senão eles se queimavam do sol do deserto. Diga assim para quem está do seu lado: irmão, não se queima não, irmão. Mova-se junto. Mova-se junto. Ei, mova-se junto, irmão. A nuvem nos protege, irmão. A nuvem nos protege. Era isso que o Senhor falava para o povo: ó, a nuvem está protegendo vocês. Só que ela está se movendo. Mova-se com ela. Mova-se com ela. Mova-se com ela. Ei, maravilha. Hoje nós vamos ceiar. Eu queria fazer algo diferente, porque eu quero que você aproveite a oportunidade. Eu quero que você aproveite para desfrutar disso que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Olhe para cada irmão que está do seu lado, mas não olhe só como irmão. Olhe sobre o que Deus está fazendo na vida dele e fala assim: ó, o que Deus está fazendo aí, libera sobre mim, irmão. Vai para ele, pode falar para ele. O que Deus está fazendo aí, libera aqui em mim. Libera. Olha para ele assim com convicção e fala: irmão, o que Deus está fazendo em você, libera sobre a minha vida, porque eu reconheço. Eu quero mover junto, quero mover junto. Quero se mover junto. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés do chão. Me fazem crer, me fazem ver. Elevam o meu coração. Sua
Senhor Jesus foi traído, irmão, ele tomou o pão e tendo partidos, ele disse assim, ó, este pão, ele deu graças a partir desse pão, representa o meu corpo, que será partido por vós. Depois disso, ele também pegou o cálice e disse, e este cálice representa o meu sangue, a nova aliança no meu sangue. Então nós estamos num ambiente da comunhão. A nova aliança, irmãos, é um ambiente da comunhão. A antiga aliança, a lei, era o ambiente da regra, não era comunhão. As pessoas seguiam uma regra para se dar bem. Hoje você tem um pai, tem comunhão com o pai. A regra não está mais numa tábua. Ela passou para dentro do seu coração como palavras de amor de Deus, como o próprio Espírito Santo te orientando o que fazer e o que não fazer. E o Senhor quer nos transicionar para esse lugar. Então esse sangue representado pelo vinho e essa carne representada pelo pão, que é o pão vivo que desceu do céu, o que nós fazemos aqui é apenas um ato simbólico. Mas a maior graça de nós recebermos isso é quando nós reconhecemos o que o nosso irmão porta. Que nós reconhecemos a medida de cada irmão. Você consegue compreender isso? E só há uma forma de eu reconhecer a medida do meu irmão: em humildade, em amor. E amor não é aquilo que a gente pensa, amor é o que é amor. Nós temos uma convicção muito errada do que é amor. Nós temos o amor como bajulação, e não, o amor é o que é verdadeiro, aquele que só. O amor é sofredor, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo entrega. Jesus entregou sua vida por amar ao Pai e por amar a nós. Jesus entregou a sua vida por uma missão. Ele amou a missão e amou ao Pai e amou o mundo. E por isso ele entregou a sua vida. Mesmo quando Jesus estava orando assim, naquele momento de medo, como um homem: Pai, é possível a gente pular essa fase? Quem já jogou o PlayStation 2? O 1 também tinha, que a gente colocava o memory card para pular a fase. Quem lembra disso aí? Eu só lembro disso, porque esses novos eu não sei nada. Aí você usava para pular a fase. Jesus tentou colocar um memory card para pular uma fase, né? Aí o pai nem respondeu nada, e ele, como filho maduro: todavia, pai, vamos passar essa fase, seja feita a tua vontade, porque eu também amo o que o Senhor ama. E sabe, amar o que o Pai ama nem não significa que nós vamos passar confortável em alguns momentos, irmãos. Jesus não passou confortável, não. Mas ele foi por amor ao Pai e a nós. Ao Pai e a nós. Não foi confortável. A cruz não é confortável para ninguém, irmão. A cruz não é confortável para nós. A cruz é um lugar de exposição. Jesus foi nu para a cruz. Foi nu. O paninho que colocaram ali, foi Michelangelo que colocou aquele paninho para não ficar assim tão, né? Uma arte sacra, ia ficar muito. Aí coloca um paninho, mas não, ele foi nu. Mas sabe o que é lindo? É que ele foi para a cruz, ele morreu nu. Mas quando ele ressuscita com vestes novas. Vestes novas. Então nós precisamos, nudez, aí expor diante de Deus isso. Expor aquilo que a gente não consegue, sabe? E não é errado isso. Por isso que a gente precisa um dos outros. A gente precisa expor aquele lugar que a gente não consegue. A gente precisa expor as nossas dificuldades. A gente precisa expor os nossos erros. Porque isso é a nudez. Quando a gente expõe, nós estamos matando o nosso orgulho, nós estamos matando o nosso eu e estamos avançando para um novo e vivo caminho. Eu morro e ressuscito com vestes novas. E esse amor de Jesus nos levou a esse lugar. O amor de Jesus levou ele à cruz. O amor que nós temos por Deus e pela comunhão que nós temos com os nossos irmãos nos leva para a cruz também. E a cruz é um lugar que nós devemos ter sempre. Jesus falou o que para nós? Olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga, né?
Engraçado que Jesus foi para a cruz, morreu e largou a cruz lá. Agora ele fala para a gente, vai para a cruz, tome a cruz e agarra nela e não solta ela. Sabe por que ele está falando isso? Porque só a cruz é o balizador que vai manter o nosso orgulho crucificado, vai manter os nossos achismos crucificados, e enquanto nós estamos carregando ela, a nossa humildade vai sempre aflorar. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. Isso não é erro, não é feio. Hoje eu estava conversando com a Day, eu estava reconhecendo uma falha, eu corrigi ela em público aqui. Todo mundo viu eu corrigindo ela. Eu estava falando, Day, eu preciso... Nós sentamos... Não é errado, irmãos. Não é errado a gente reconhecer os nossos erros. Porque às vezes a gente distrai fazendo a coisa certa. A gente erra fazendo a coisa certa. A correção é certa, mas distraída é errada. Então nós precisamos conhecer o lugar de cruz é esse. Nós não temos que ficar guardando o nosso orgulho. Nós precisamos viver nesse lugar. Quando eu reconheço o meu irmão e eu olho para o meu irmão, eu consigo reconhecer a graça. Eu indo para a cruz. Quando você olha para sua esposa e você reconhece a graça dela, sem reconhecer os defeitos dela, você está indo para a cruz. Quando você olha para o seu esposo e reconhece a graça e o amor por ele e é capaz de se crucificar por ele, você está indo para a cruz. Quando você olha para as pessoas com quem você se relaciona e consegue enxergar nela o Cristo, mesmo que aquela pessoa ainda não esteja, irmãos, entenda uma coisa, mesmo que a pessoa não esteja em Cristo, é possível enxergar o desenho de Cristo para aquela pessoa, porque Deus tem um desenho para todas as pessoas. E a palavra fala para nós que em Cristo nós temos a condição de olhar para todas as pessoas, não mais a partir de um modo humano, mas assim a partir de Cristo, enxergar a porção de Cristo naquela pessoa. Aí você fala assim para mim, por que aquela pessoa não amadurece? Aí é outra questão, é porque a imaturidade dela não deixa ela manifestar o Cristo. Mas há um desenho de Deus para ela, há uma potência no espírito dela depositada que ela desconhece. Todas as pessoas têm uma potência em Deus no espírito. Todos, você, põe a mão no seu coração assim, eu sou uma potência em Deus. E se eu não descobrir, eu quero descobrir. Se eu não amadurecer, eu quero amadurecer, porque eu sou uma potência em Deus. Todos nós somos uma potência em Deus, irmãos. E você precisa saber disso, que você é uma potência no reino do Espírito. Quando você está fluindo de acordo com o desenho que Deus te deu, você é uma potência. E é por isso que as trevas vai trabalhar o tempo todo para te paralisar, para que você não manifeste a potência que você é no reino do Espírito. O tempo todo. Então você precisa romper, avançar, ir além. Ir além. Amém? Senhor, eu quero orar por esses elementos, declarando a tua vida, declarando a tua graça, declarando, Senhor, o teu tempo, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada família. Senhor, eu quero orar também para as famílias que estão debilitadas, para aqueles que estão enfraquecidos, para aqueles que estão debaixo de ataque, de setas, de influências malignas, Senhor. Eu quero repreender agora, Senhor, e levar a vida a cada lar. Senhor, para que os filhos descubram o poder da comunhão, o poder de estarmos juntos, o poder de recebermos juntos, Senhor. Da tua graça, da tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus.